Padre Deus Andrade, mais uma vez com vocês, na nossa catequese. Que alegria estar aqui com você, partilhando um pouco sobre a nossa fé, aprofundando na nossa vida de fé. Galera, veja, é fundamental para você entender bem o contexto de hoje que você assista a catequese passada sobre a revelação. Porque agora nós iremos tocar no assunto de como essa revelação ela é alcançada por nós. Quais são os fundamentos da nossa fé? Você já se perguntou? E se toda a história da Bíblia, se toda a história de Jesus fosse uma grande mentira? Eita, meu Deus do céu, tome de conta. E agora, como é que a gente vai lidar com essa situação? E se os apóstolos, na verdade, eles falaram tudo aquilo para conquistar, alcançar fama, poder? Será que a nossa fé é uma verdadeira farsa? Se for, meu irmão, minha irmã, eu não estou nada bem, porque decidi ser padre, viver a vida como padre, meu Deus, será, né? Então nós iremos falar um pouco, meu irmão, sobre, beleza, sou cristão, acredito na revelação, que Deus se manifestou, portanto minha fé não é uma fé natural, uma fé extraordinária, manifestação do céu. Mas por que católicos? Não poderia ser simplesmente um cristão, principalmente hoje, onde a nossa sociedade critica tanto a igreja, vê tantas contradições na igreja, tantos contra-testemunhos. Eu tenho que acreditar na igreja mesmo? Aquela profissão de fé no creio. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, eu acredito na Santa Igreja Católica. Onde é que se encontra o fundamento disso? Para isso, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero partir da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o fundamento da nossa fé, de fato. Sem Jesus, não haveria fé. Eu terminei o encontro passado, né, nossa catequese passada, dizendo, ou Jesus é Deus, e levantou a pretensão de dizer muitas coisas ousadas, ou ele é um louco. Como é que nós sabemos que Jesus é Deus? Pelos milagres, pela multiplicação dos pães, pela cura dos doentes? Não, tudo isso foi importante. Mas isso aí não era o fundamental da fé. Então, onde está o fundamento da fé? São Paulo diz, ou Jesus ressuscitou, ou vã é a nossa fé. Jesus veio, disse que ia ressuscitar e ressuscitou. Esse é o fundamento da fé. Ele mostrou que ele está acima da lei marcial que rege todos os homens, que é a morte. Como nós dizemos no nosso bom e velho brasileiro, tem solução para tudo, menos para a morte, não é? Tem esse ditado popular que não é cristão, porque até para o cristão, para a morte tem solução. Qual é a solução para a morte, meu irmão, minha irmã? É a ressurreição. Jesus falou, destruam esse corpo, destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele estava falando do templo do seu corpo. E ele, de fato, ressuscitou. Mas, padre, calma aí. Você está dizendo que Jesus ressuscitou, tá certo, tá bom. Mas, e se ele não ressuscitou? Isso foi uma história inventada pelos apóstolos. Aqui, meus irmãos, a gente se encontra aí, como a gente diz, né, numa sinuca de bico. Por quê? Se Jesus ressuscitou, o corpo dele está glorioso no céu. E, portanto, nós não temos como conhecer o corpo glorioso de Jesus. O corpo de Jesus, né? Glorioso porque ele está no céu. Se Jesus não ressuscitou, e tudo foi uma história dos apóstolos que roubaram o corpo de Jesus para inventar o mito da ressurreição, nós também não teremos o acesso ao corpo de Jesus. Vocês entendem? A ausência do corpo de Jesus é a fonte tanto da nossa fé na ressurreição, quanto a fonte da crítica da nossa fé, de que Jesus não ressuscitou. Como resolver isso? Como, rapaz? Não é mesmo? A gente resolve isso, pessoal, de uma maneira extraordinária. Através dos apóstolos. Quando vemos a história dos apóstolos, que observação, não é só através da Bíblia que nós temos acesso à história dos apóstolos, nós vemos que todos eles, sofreram em nome da fé. E tirando João,
o discípulo amado, os 11, se contar com Paulo, os 12, foram martirizados para defender a fé. Foram martirizados, decapitados, esfolados, crucificados em X, em cabeça para baixo. Eu não sei se vocês entendem o que é ser esfolado. Ser esfolado, meu irmão, minha irmã, é tirar a pele. Quando ainda estava vivo, se não me engano, Bartolomeu foi esfolado vivo. Ou seja, cortavam de um lado a outro da pele e depois arrancavam a pele dele. Tudo isso bastaria eles dizerem: não, Jesus não ressuscitou. Nós não acreditamos nisso. Isso é só uma história. Mas os 12, se contar com Paulo, morreram para testemunhar a fé. E mesmo João, que não morreu mártir, confessou a fé até o final. E sobreviveu de uma maneira extraordinária, né? Tentaram fazer um nugget de João, jogaram ele numa panela de óleo fervente, e ele sobreviveu por milagre. Ele testemunhou a fé até o final. Então vejam, meus irmãos, a única certeza que nós temos que Jesus verdadeiramente ressuscitou é que os apóstolos falaram que Jesus ressuscitou, testemunharam que Jesus ressuscitou, não só com os seus lábios, mas com sua vida. Morreram para testemunhar a fé. É por isso, meus irmãos, que nós dizemos que a nossa fé, ela não somente é uma fé cristológica, ou seja, o fundamento da nossa fé é Jesus Cristo, que disse que era Deus, provou que era Deus através da ressurreição, mas a nossa fé também provou, entre aspas, assim, vocês entendem, eu expliquei porquê, né? Provou, né? Porque ele disse que ressuscitou, mas isso exige de nós a fé. Por isso não é uma prova matemática, né, categórica. Mas não é somente uma fé cristológica, mas também é uma fé apostólica. É, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que nós dizemos que a nossa fé é apostólica. O fundamento da fé é Jesus Cristo, mas sobre esse fundamento, como diz lá no livro do Apocalipse, vi a Jerusalém celeste descendo do céu, vestido como uma noiva, com 12 portas, e vi tendo como pedra principal a Jesus Cristo, e sobre ele se erguiam como que 12 alicerces, e no nome de cada um desses 12 alicerces estava o nome dos apóstolos. É isso. No livro do Apocalipse nós lemos uma descrição do que é a Jerusalém celeste, do que é a verdadeira igreja de Deus, a igreja eterna, o céu, o reino de Deus, Jesus Cristo como pedra principal, e sobre esta pedra os 12 apóstolos, porque a nossa fé se apoia na fé dos 12 apóstolos, é por isso que ela é uma fé apostólica. Você compreende? Então vejam, se a nossa fé ela é apostólica, a nossa profissão de fé cristológica, ela precisa dos apóstolos. Isso pode parecer um absurdo para alguns que acreditam que o livro da palavra de Deus, a Bíblia, desceu do céu do jeito que ela está. Não foi. A Bíblia foi escrita num contexto apostólico. Foi transmitida num contexto catequético dos apóstolos. É por isso que há uma precedência da tradição em relação à palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a norma absoluta da fé, né? Em latim, o termo teológico é norma non normata. Ela é a régula sine regula. Ela é a régua, a regra, pela qual todas as outras regras são feitas. Ela é o fundamento. Mas existe uma precedência da tradição em relação à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, a revelação de Deus escrita, ela foi feita, por assim dizer, no contexto apostólico. Antes de existir a Bíblia, existia a igreja. E a Bíblia existe por causa da igreja. Não sei se vocês sabem, mas o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito ali pelo, se não me engano, 1 Tessalonicenses, se não me falha a memória, ali entre o ano 30 e 33 depois de Cristo. Né? 45 depois de Cristo. Ou seja, foi depois
Ficou um tempo com as primeiras cartas de São Paulo. E o último livro foi escrito já no final do século I por João. O Apocalipse de São João no final do século I e o Evangelho também. Então, a Bíblia não estava toda formadinha. Existia o que? A catequese, as cartas. Existia o trabalho dos apóstolos, da pregação. E isso é que era o fundamento da fé naquele tempo. Porém, à medida que o tempo foi passando, a igreja foi vendo que aqueles escritos faziam conformidade com a tradição apostólica, ou seja, com aquilo que os bispos ensinavam. E aí foi a partir disso que se firmou o cânone da palavra de Deus. Então vejam, a partir desse nosso momento catequético, nós vemos que a revelação de Deus chega ao homem, a revelação extraordinária de Deus, chega ao homem através da pregação dos apóstolos. É por isso que a nossa fé católica, ela é: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Ela é apostólica antes de tudo. A nossa igreja católica, apostólica, romana. Romana por quê? Porque Pedro e Paulo morreram martirizados em Roma. Eles que forneceram os fundamentos últimos da fé. Pedro, através de uma vontade de Jesus. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra. Que pedra? Pedro. Pedro, a palavra Pedro mesmo é Kéfas, é pedra. Quando Jesus, Simão, tu és Kéfas, tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre que pedra? A profissão, a confissão de Pedro, a confissão, tu és Deus, tu és homem se tu és Deus. É Pedro, portanto, que tem a prioridade da fé. Por isso que a nossa fé, ela é católica romana. E o Papa é um sucessor de Pedro, sucessor da fé apostólica, entende? Então, nós vemos assim que a nossa fé, ela é transmitida pelos apóstolos e, portanto, há uma precedência da tradição em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia escrita. Meus irmãos, eu não sei se vocês conseguem ver, mas isso é uma compreensão totalmente diferente do que os evangélicos creem. Os evangélicos creem que só a palavra de Deus é que importa. E, portanto, sem nada da tradição, nós devemos ler a palavra de Deus. O problema, meus irmãos e minhas irmãs, é que a palavra de Deus, lida sem o auxílio da tradição, ela chega às mais diversas concepções de verdade sobre temas fundamentais. E eu falo uma coisa que pode parecer um absurdo para vocês, mas só a palavra de Deus por si mesma, por exemplo, não fundamenta a humanidade e a divindade de Jesus. A palavra de Deus por si mesma não fundamenta que Deus é uno e trino. Padre, que absurdo que você está falando! Não é um absurdo. Se a palavra de Deus por si mesma fundamentasse suficientemente isso, não existiriam heresias nos primeiros séculos que negassem. Por exemplo, heresias gnósticas que diziam que Jesus não era Deus, mas que era somente um homem. Ou heresias gnósticas que diziam que Jesus não era homem, era somente um Deus. Não existiriam heresias que negassem a Santíssima Trindade. Até o século V, que diziam que, na verdade, Jesus não era um Deus da Santíssima Trindade, mas Jesus era só a forma humana do Pai. Então, se negava a soberania do Pai em relação à Trindade. Então, a palavra de Deus por si mesma, claro, na palavra de Deus você encontra um fundamento último. Quando Jesus, por exemplo, diz, eu e o Pai somos um. Hoje, depois da tradição interpretar essa palavra como um enlace do dogma da Trindade, nós conseguimos ler ela com muita segurança. Mas se nós prescindíssemos da tradição, que já leu dessa forma, nós poderíamos recair em heresias, como existia no primeiro século. Quando nós lemos que Pedro confessou, tu és o Messias, até então todos os judeus poderiam até concordar com ele. O Filho do Deus vivo, aí é demais. Vocês entendem? E é por isso que Jesus é condenado.
Mas hoje nós lemos com a tradição que essa afirmação é uma afirmação categórica da humanidade e divindade de Jesus, que subsiste na pessoa do Filho. Então, é uma afirmação que a tradição nos fornece como segurança da nossa vida de fé. E, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a tradição tem uma certa precedência em relação à palavra de Deus, contanto que se entenda que a palavra de Deus é a norma última da fé. Entende? É por isso que Bento XVI, a sua tese de doutorado é exatamente para mostrar que a Bíblia, ou a palavra de Deus, não contém toda a revelação, porque toda a revelação se encontra na pessoa do Filho, em Jesus Cristo. Jesus é a revelação plena do Pai, mas Jesus não está dentro da Bíblia, porque Jesus é maior do que a Bíblia, como o próprio João diz. Ainda que todos os atos de Jesus fossem escritos, se todos os atos de Jesus, todas as suas palavras fossem escritas, não caberia em nem todos os livros do mundo. Se não me engano, o final do Evangelho de São João fala sobre isso, e o final do Apocalipse, para mostrar João que a revelação de Deus supera aquilo que a Escritura fala. Na verdade, a Escritura serve para nós como uma segurança da norma da fé, para conhecermos o Filho, e é no Filho que se encontra a plenitude da verdade. E este Filho não é somente um Deus distante, mas ele continua atuando como cabeça da igreja. É por isso que a igreja é fundamental para a nossa fé. Uma pessoa, portanto, que diz que crê em Jesus, mas não crê na igreja, ela é uma pessoa aleijada. Ela tem uma fé sem um braço, sem uma perna. E, portanto, não vive ainda a plenitude da fé. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, como é importante nós entendermos e fazermos nossa adesão de fé à igreja. Se a nossa mente não compreende tudo da realidade da revelação, nós não deveríamos excluir isso como mentira, mas deveríamos admitir com humildade o que ainda não entendemos. Eu lembro quando adolescente, por exemplo, um tema polêmico, e claro que eu não vou falar sobre isso agora, mas só para vocês entenderem esse contexto de você ser humilde e de se rebaixar de alguma forma. Quando eu era adolescente e eu entrei na igreja, né, eu já era católico, mas assim, abracei mesmo a fé com uns 15 anos, por aí. E tinham temas polêmicos, por exemplo, como camisinha, né, que a igreja é contra, e eu não entendia. Hoje eu entendo, né, claro, tem uma fundamentação teológica, da moral e etc. Mas na época eu não entendia. E as pessoas pegavam no meu pé, às vezes diziam, mas a igreja é contra a camisinha, isso é um absurdo, né? O que a igreja é? E eu lembro que às vezes eu dizia assim, olha, eu não entendo também, mas eu sei que a igreja é minha mãe. E como minha mãe eu confio nela. Eu sei que ela tem a verdade do que é melhor para mim. Ou seja, se a minha inteligência não alcança ainda esses enlaces da verdade, não é que o que a igreja fala esteja errado. Na verdade, a minha compreensão que ainda é muito curta. E eu preciso confiar, eu preciso ter fé. Como eu falei para vocês, depois de estudar, entender, hoje eu compreendo, poderia dar uma aula sobre isso. Mas, não é o caso agora, não é? Mas você ter essa humildade de coração de entender que a fé é algo que te supera. Não é algo que você é dono da minha verdade. Portanto, transmitir a fé não é algo nada como impor a verdade. Pelo contrário, é seduzir para Deus. Como diz o profeta Jeremias, se não me engano, no capítulo 31, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, meus irmãos, que fique claro isso, que a nossa vivência de fé não é algo exclusivamente pessoal, mas é algo que brota de uma revelação de Deus, e que essa revelação, nós temos acesso a ela através da nossa igreja católica, através da fé dos apóstolos. Essa é a segurança da nossa fé, o testemunho dos apóstolos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Repouse sobre cada um de vocês, pela intercessão dos apóstolos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.